Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do próprio Jesus. E quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, foi 500 anos antes da lei ser promulgada, aproximadamente antes da lei ser promulgada, 500 anos. Abel já havia feito também da mesma forma quando nasceu os primeiros filhos de Adão e Eva. Nasceu Caim, depois nasceu Abel. Abel também da mesma forma. Então foram tanto da lei. Então o dízimo ele é antes da lei, na lei e depois da lei. Certo? Está no Antigo e está no Novo Testamento. Se tivesse só no Antigo Testamento, seria uma coisa somente para o Antigo Testamento. Mas está no Novo também. Lá na carta aos Hebreus, o próprio Jesus, nós já falamos aqui, falou sobre isso também. Então, é importante. Hoje nós vamos falar um assunto sobre como devemos entregar os nossos dízimos na casa do Senhor. Como devemos? Como que nós devemos fazer para entregar? Já foi lido o texto de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 24, e nós vamos falar então, como devemos entregar? Primeiro, devemos entregar com pontualidade, conforme a nossa prosperidade. Conforme nós prosperamos. Você não vai contribuir com a coisa que você não tem, com a coisa que você não ganhou. Não tem como. Né? Isso significa entregar os dízimos de forma regular ou pontual e proporcional aos ganhos das nossas rendas ou posses. Era o que era passado, tanto antes da lei, na lei, depois da lei, nos profetas, nos reis e agora na era da igreja. Certo? Então era passado proporcional aos ganhos, aos rendimentos que a pessoa tinha. Quem recebe salário por semana, né? Porque tem a pessoa que recebe semanal, quinzenal e mensal. Então, é semana, então chega no final de semana, a pessoa já sabe qual é o seu compromisso que ele tem com Deus de devolver. Se é quinzenal, daqui 15 dias, ele vai trazer sua contribuição na casa do Senhor. Daqui 30 dias, é mensal, é 30 dias, a pessoa ela vai receber e ela vai dar daquilo que ela recebeu, daquilo que lhe rendeu, certo? É o que o Senhor, né, mostra para nós na sua palavra. E também, ou seja, o lavrador, assim no caso, a pessoa que é agricultor, né, planta, e ele só vai ter renda quando ele fizer o quê? A colheita. Então, às vezes, ele vai, né, só lá quando 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses, né, a pessoa vai dar de acordo com o que ele recebeu, de acordo com o que Deus lhe deu. Porque é Deus que nos dá, irmãos. Nós não somos dono de nada. Eu fico vendo as pessoas achando que é dono das casas, é dono da riqueza que tem nessa terra. Não somos dono de nada. Amanhã nós morremos, fica tudo aí. E quem vai pegar, a gente não sabe nem o que vai fazer. Né? E depois ele também morre, larga para outro, vai largando. E é tudo do Senhor, então é tudo para Ele. Nós apenas estamos devolvendo o que Ele nos deu. Ele nos dá e nós somos provados por Deus quando nós somos gratos a Deus. Deus, eu estou sendo grato ao Senhor, está aqui a minha contribuição, o meu dízimo, a minha oferta, está aqui na tua casa, porque o Senhor me deu 30 dias de serviço, trabalhei, não fiquei doente, fui abençoado, então está aqui o que é do Senhor. Pronto, o resto é com Deus, irmão. Não tem aquele negócio de ficar cobrando Deus, não. É Deus, eu fiz lá, mas o Senhor não fez nada para mim. Esse dia eu estava falando, ontem eu estava falando para Deus dar, eu falei, às vezes as pessoas são gratas. Ela não agradece a Deus. Se você levantar de manhã, agradeça a Deus, porque você abriu os olhos. Quantas pessoas deitou e não abriu os olhos mais? Se você colocar no chão, você agradeça a Deus. Por quê? Quantas pessoas não teve esse privilégio de colocar os pés no chão e andar? Se você tem um serviço, dá glória a Deus, porque quantas milhares de pessoas desempregadas? Se você comeu, agradeça a Deus. Por quê? Quantas pessoas não alimentou hoje? Quantas pessoas não teve o seu almoço, não teve o seu jantar, não teve o seu café? Né? Então, nós somos gratos. Aqui, Deus, isso aqui é do Senhor. Estou trazendo o que é do Senhor. Nós não estamos, não é pagar, irmãos. Porque tem gente que fala, ô, pastor, eu tenho que pagar o dízimo. Dízimo não é pagar. Nós não estamos pagando. Nós estamos o quê? Devolvendo. Nós estamos sendo gratos a Deus. Somos gratos ao Senhor, porque Ele nos proporcionou essa dádiva de poder trabalhar, de ter saúde. Você imagina bem, perder a saúde. Né? Quantas pessoas perdeu e não pode mais. O lavrador que oferece seus lucros, quando vende a sua colheita, deve entregar o dízimo por ocasião da venda da sua colheita. Muitos crentes estabelecidos com fazenda, de gado, comércio ou indústria, deverão entregar o dízimo ou rendimento
ou lucro de tais atividades. Se a pessoa deseja ser fiel, sempre encontrará o caminho. Se não deseja ser fiel, sempre encontrará uma desculpa. Quando a pessoa quer ser fiel, ele encontra o caminho. Tá aqui? Ele não vai achar dificuldade. Porque é o seguinte, irmãos. Quanto mais nós abençoamos a obra de Deus, mais Deus nos abençoa. Isso é a lei da semeadura, a bênção de Deus. Quanto mais. Só que eu não vou trazer para a casa de Deus, falando assim, Deus, eu vou trazer, mas o Senhor vai fazer X para mim. Faz isso não. Deus não quer fazer barganha. Deus, ele só fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois que você trouxer, você faz o quê? Prova de mim. Deus, o Senhor está comigo? Então, me abençoa. Aí ele vai abrir o quê? As janelas do céu e vai derramar uma bênção tal sobre a sua vida, que dela você vai ter maior abastança. Você vai ser abastecido pelo Senhor. E a Bíblia nos diz, se a pessoa deseja ser fiel, sempre encontra um caminho. Mas quando a pessoa não quer ser fiel, ela sempre arruma desculpa. Ah, não sobrou esse mês. Aí eu te pergunto, irmãos, o dízimo é sobra? Se sobrar eu levo o que é de Deus. Aí nunca sobra. Não sobra. Agora, se você trouxer, sobra. Sobra ou não sobra? Se você trouxer, sobra. Nunca é o resto. Nossa, esqueci de Deus. Esqueci de devolver o dia. Esqueci, nossa, Deus do céu. Aí chegou outro mês, não, nem lembrei. Deu um branco. Esse branco está esquisito. Né? Aí depois, a gente quer exigir de Deus, irmãos. Aí depois as coisas começam a dar errado. E a gente quer exigir de Deus. Eu sou crente, Senhor. Eu sou crente. Eu sou crente. Faz isso para mim. Aí entra numa dívida, entra uma coisa, aí é Deus que tem que socorrer. Aí Deus fala, você nunca abençoou minha casa. Eu estou te provando se você vai ser fiel. Se você vai ser fiel. Eu vejo assim, muitos irmãos que são fiéis, irmãos. E Deus é tão bom, que ele não precisa nem de pedir aumento para o patrão. Você já deparou com pessoas assim? Ele não precisa nem de pedir. O patrão mesmo oferece. Porque Deus vê a fidelidade. E o patrão também vê a fidelidade dele, da pessoa. E, então, como devemos entregar o dízimo? Com pontualidade, conforme a prosperidade. Segundo, como devemos entregar o dízimo? Através da igreja. O dízimo não é para mandar lá para o lugar tal. Aonde você congrega? Ô, pastor, eu não estou dando dízimo aqui na igreja, não, mas eu estou mandando lá para não sei para onde. Então, como é que faz? Está certo ou errado? Você pode mandar lá, aonde você quiser. Mas você tem o dever, biblicamente, do lugar que você está. É o lugar que você é abençoado, que Deus te abençoa, que você tem comunhão, que você entendeu? As pessoas pensam assim, não, eu vou deixar o dízimo, não, eu vou mandar, eu vou fazer assim, eu vou dar 50 para a igreja aqui, 50 para outro, 50 para o outro. Que é o valor da contribuição. Minha contribuição é 150, eu vou dar 50, não 50. Não. Não é assim que nós aprendemos, não. Malaquias 3:10. Aonde devemos entregar a nossa contribuição? Malaquias 3:10. Trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha aí, aonde eu devo levar? Deus usando o profeta Malaquias, dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. É aqui. E quem recebia os dízimos quando o dízimo era trazido? Os sacerdotes, os levitas, que cuidavam dessa parte. Era eles que cuidavam. Entendeu? E havia prestação, né, deles, e havia, né, ali, como que era usado, como que era feito. Era para ser usado na obra do Senhor, não era para outra coisa, não era para outra... vamos pegar o dízimo e vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, o dízimo é para ser usado na casa de Deus.
na casa do Senhor, não é fora da casa do Senhor. Para você ter uma ideia, né? Aluguéis, igual no caso nosso, que não temos ainda o tempo próprio, aluguéis, e aluguéis que não são baratos, água, luz, manutenção de tudo, né? De obreiros e tudo mais. Pensa bem, se todo mundo falasse, ó, eu não vou contribuir mais, eu sei que a obra não vai parar, porque Deus vai levantar outros. Quando eu faço alguma coisa para pirraçar Deus, para pirraçar às vezes alguém, eu sei que Deus vai levantar outros. E Deus levanta mesmo, irmão. Deus levanta. Não adianta a pessoa pensar, você, nós não vai contribuir, não. Nós não, você também não. Vamos tratar aqui. Aí vamos passar aperto. E Deus vai ver, porque nós vamos clamar. Aí Deus, já aconteceu conosco aqui. Nós já passamos por isso. Teve vez de nós precisarmos pagar e não ter. Irmão, e vim da onde nós nem imaginava. É assim que Deus faz. Porque essa obra é dele. Ela não é minha. Eu não sou dono, eu não morri na cruz. Os obreiros aqui não morreu. Ele morreu? Não, quem morreu foi Jesus. Então ele fala, olha aí, o lugar para a entrega dos dízimos é a igreja, em um ato de culto e adoração a Deus. Existem alguns crentes que dizem ser dizimistas, porém não aceitam nem obedecem a determinação bíblica quanto à forma correta de dizimar. Então, existem pessoas que se dizem ser dizimistas, mas eles não aceitam a forma correta. Como que deve dizimar, ofertar, trazer os dízimos na casa do Senhor? Não, eu falo do meu jeito. Mas tem que ser do jeito da palavra de Deus. Do jeito que a palavra de Deus nos ensina, não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira. Então, ainda tem mais. Entregam uma parte do dízimo na igreja, a outra parte destinam em entidade filantrópica ou de assistência social. E ainda a outra parte distribui pessoalmente às pessoas pobres, fazendo ele mesmo a administração do dízimo do Senhor. Eu não vou levar meu dízimo na igreja, não, mas eu vou comprar uma cesta para você, um para você e outro para você. Deus mandou fazer isso? Não, ele mandou trazer. Se fosse para fazer assim, não precisava de administração na igreja, não precisava de pastor, não precisava de nada. Mas a pessoa vai trazer o que ele ganhou, o que ele recebeu, e vai trazer a sua contribuição. Aí a pessoa, é igual eu falei, dá um pouco aqui, dá um pouco ali. Fiz a minha parte com Deus, mas será que está fazendo certo? Será que está agindo certo? Trazei a casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. Arroz, feijão, pastor. Irmão, mantimento fala de manutenção. Mostra-nos manutenção, fala de comida, de coisa, mas manutenção, como nós vamos manter? Mas já falei aqui em outras vezes, né? Para nós mantermos o culto, tira o quê? Para nós estar fazendo esse culto aqui, o que nós estamos gastando aqui? Energia. Gastando água, copo, internet, papel, entendeu? Tudo isso. Você está pensando que fica barato para manter uma igreja dentro dos parâmetros que a Bíblia pede? A pessoa que quer fazer relaxado, irmão, ele faz relaxado. Mas será que Deus está recebendo aquilo com relaxo? É aí que está o porém. Então, as pessoas, não, entreguei lá e tal, já fiz, não estou, tá vendo, eu contribuí não, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. A Bíblia manda trazer. Nada impede que o crente contribua para uma obra de caridade, porém, não com a divisão do dízimo que pertence ao Senhor. Você não é proibido. Pastor, passar lá em casa. Igual, é ruim a gente até falar, mas às vezes ele contribui com o Hospital do Câncer. Está errado. Desde que você esteja com os seus deveres, com o lugar, com a casa de Deus. Eu posso, eu vou dar uma oferta lá para o Hospital do Câncer em Barretos, lá em Passos, tem uma contribuição da Santa Casa também. Mas você está sendo fiel a Deus, você está sendo fiel ao Senhor. O que não pode é a pessoa, nossa, o meu dízimo esse mês deu 320, vou dar 120, e vou pegar esses outros 200, vou mandar 50 para fulano, para o Bertano, e aí? Você não trouxe a casa do tesouro, para que não falte mantimento, né, na casa do Senhor. Pastor, mas eu vi na internet, ela falando que dízimo já foi abolido, que a lei acabou, que não precisa. Eu fico pensando, esses camaradas falam umas coisas dessas, mas para eles manter lá, não que eles pegam, não que eles tiram. Você viu algum dia que nós para manter a obra aqui, nós nunca usurpou da igreja pedindo oferta exorbitante aqui. Alguém que pode até falar. Pediu algum dia? Que dia que nós não? Vamos fazer. Quantos anos você tem? Eu, 70. Então faz um pique de 70 aí para a igreja. Você, quantos anos você tem? Eu estou com 49. Vou fazer 50. Então já põe 50 aí também, sua idade.
Quer dizer, eles descem a lenha na contribuição do dízimo, mas faz o que está errado. Faz o que está errado. Irmãos, a Bíblia manda trazer. Às vezes tem irmão que está doente, está enfermo, liga para mim, ou liga para o Roca, ô pastor, passa aqui, pega o meu dízimo, minha oferta, pega, traz de noite, chega aqui, lê, né? Tá entregue na casa do Senhor. Mas o certo é o quê? Trazer. Mas como uma pessoa está doente, está impossibilitada, certo? Então, nós, irmãos, somos abençoados demais. É nós que não sabemos valorizar a bênção que Deus nos dá todos os dias. Só de nós, olha aqui. Quem aqui está com a geladeira zerada? Tem nada na geladeira. Quem aqui está com guarda-roupa que não tem nada? Sapateira que não tem nem um sapato, você tem só esse, você veio no culto, quem aqui? Aí você imagina, o tanto que Deus é maravilhoso. O seu carro, quantas vezes você topou na rua e, ô pastor, empurra aqui, acabou a gasolina. Pode acontecer, não vou falar que não acontece, pode acontecer, porque tem marcador que só a graça. Né? Mas, você não vai ver, ué. Por quê? Porque Deus sustenta, irmãos. Deus é o sustentador das nossas vidas. Outra coisa, quem aqui passa vontade de comer as coisas? Nós estamos com vontade de comer uma coisa, mas não tem condições, nós estamos de vontade de... Irmão, acho que não tem ninguém. Porque se você não tem dinheiro, a cidade ela é pequena, que você não tem dinheiro, você... eu queria um lanche, mas eu posso te pagar tal dia? Não, pode, você entendeu? Então ninguém passa, ninguém fica. Mas temos que pedir a graça de Deus. Então, entregar na igreja, contribuir para a obra. Existem ainda aqueles crentes que não concordam que Deus administra o dízimo através da igreja. Eles mesmos querem administrar a aplicação do dízimo que pertence ao Senhor. É aquele que não dá, porque ele quer administrar. Fala, eu não sei o que é. Irmãos, o dinheiro é da obra de Deus. E eu sempre falo isso aqui. Sempre falo, e vou falar. O dinheiro é da obra de Deus. Se fizer uso dele indevidamente, quem vai pagar? Quem usou. Não é quem está contribuindo, é quem está usando. E o juízo é rigoroso. É rigoroso, sabe por quê? Porque o dízimo, você sabe o que é o dízimo? Você já parou para pensar quem que é o dízimo da igreja? Como que a igreja funciona? Ela funciona através da contribuição de cada um. E se é a contribuição de cada um, é o quê? É o seu suor, que você vendeu naquele mês para o seu patrão. Aí vai pegar, vamos tirar um carro zero, vamos comprar como é que chama aquele negócio? Vou comprar um jet ski. Né? Vou comprar uma lancha. Não compro nem lanche. Vai comprar uma lancha. Você entendeu? Aí as pessoas vão pagar. Enriquecer as custas. Comprar, ficar bilionário, ficar milionário. Né? Enquanto a igreja precisa, enquanto a igreja necessita. Aí vai pagar o preço. Não é quem trouxe o dízimo, não é quem trouxe a oferta. É quem gastou. É quem gastou. Vamos mais. Essa atitude não tem apoio bíblico. Veja o exemplo da igreja primitiva, onde os apóstolos faziam administração de todas as contribuições, dízimos e ofertas que eram levadas a casa do Senhor. Atos 4, 34 a 37. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 a 37. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, dominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja bem, quem administrava o que entrava na igreja primitiva? A igreja, o ministério da igreja, que administrava o que entrava. Não era governo, não era uma pessoa só, não. Era a igreja que fazia essa prestação de conta. E o povo trazia e não veio perguntar, o que você está fazendo com o dinheiro? Não, o dinheiro não é meu. O dinheiro de quem? É do pastor. Deus não precisa de dinheiro. É lógico que Deus não precisa. Mas a obra dele na terra precisa, porque a obra dele é movida por espírito ou anjo. O ser humano. E o ser humano, ele tem duas funções para fazer. Dar César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Você paga tributo para o governo, que é César, e dá a Deus o que é de Deus, que é a parte que é as nossas contribuições, os nossos dízimos ao Senhor. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Como devemos entregar o dízimo na casa? Devemos entregar o dízimo. Terceiro, com liberalidade e voluntariamente. Não precisa do pastor pegar um bambu. Fala, irmão, quem é aqui que não está contribuindo? Quem é aqui que não está devolvendo? Não.
Tem que ser voluntário. Quem aqui contribui aqui porque nós forçamos você? Levantar a mão. Se tiver, pode levantar a mão. Porque é voluntário. É voluntário. O povo não entende, igual o povo. Que às vezes tem igreja que entra milhões, pensa, lá, está roubando do povo. Mas não sabe que o povo está levando como? Espontâneo. Ninguém está com um revólver na cabeça deles, faz, traz aqui. É espontâneo. E Deus, o que Deus faz? Vê a espontaneidade e abençoa, irmão. Deus não quer nada forçado. Eu vou dar o dia que o pastor ficou olhando com a cara feia. Eu não, nem estou imaginando, nem pensando nisso, não. Então, a Bíblia diz que a nossa justiça deve exceder dos escribas dos fariseus. Mateus 5,30. Os fariseus eram fiéis. Fiéis o quê? Dizimistas. Ou não era? Os fariseus eram ou não? Jesus que testificou deles. Vocês trazem o dia da hortelã, do cominho, vocês trazem de tudo. Então eles eram fiéis. Você abriu aí Mateus 5,30? E se a tua mão, é isso aqui? E se a tua mão direita se escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite, eu porém eu digo que qualquer que retirar, aqui mesmo? Não, pode deixar. Então veja bem, irmãos, a Bíblia diz que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Os fariseus eram fiéis, contribuintes. Eram fiéis dizimistas, a ponto de Jesus chegar e falar para eles, vocês, dá o dia do endo, do cominho, do hortelã, de tudo. Vocês podem fazer isso, mas vocês não podem omitir o juízo, a justiça, né? Vocês não podem omitir. Vocês têm que contribuir, têm que trazer a contribuição de vocês, o dia de vocês, mas vocês não podem omitir para aquela justiça, o juízo e a misericórdia. Porque tem gente que tem lugar que só fala em dinheiro, irmão, só fala em dinheiro. O povo já está enfadado com esse negócio, é dinheiro, começa com dinheiro, termina, no meio é dinheiro, no fim é dinheiro, e na oração é dinheiro. Né? Então, veja bem, o que entregamos, ou seja, 10% do que nós ganhamos é apenas o que pertence ao Senhor, que está lá em Levítico 27:30. A partir daí é que começa a nossa liberalidade, voluntariedade de contribuir. Quer dizer, esse eu tenho compromisso. Agora, a voluntariedade de contribuir, de dar uma oferta, é voluntária, é espontâneo. Tem que ser espontâneo. O que é escrito lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua. Aí a pessoa pensa que é dízimo lá. Lá está falando do quê? De oferta. Paulo preparava uma oferta para os irmãos de Macedônia e toda semana punha a parte lá. Aí falava, irmãos, cada um de vocês contribua segundo propôs no seu coração. Não estava falando de dízimo ali, estava falando de oferta, de contribuição, de uma oferta alçada, igual a oferta alçada. A oferta alçada é aquela que, às vezes, nós precisamos de fazer uma reforma no templo. Falei, irmão, nós vamos fazer uma reforma no templo, já fizemos o orçamento e vai ficar em X. Agora, nós precisamos dessa oferta, né? De uma contribuição, de uma oferta alçada, que os irmãos vão estar ajudando. Aí, só que não tem aquele negócio, irmão. Nós vamos começar aqui com... Quem pode dar 10 mil aqui? Você entendeu? Não é assim. É segundo Deus, propôs no seu coração. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus falou assim, ó, Moisés, o coração do povo vai se mover voluntariamente, manda trazer ouro, trazer prata, trazer isso, trazer aquilo. Teve uma hora que Deus falou para Moisés, manda o povo parar, porque, vai sobrar. Por quê, irmãos? É a lei da liberalidade. É dando que se recebe. Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim, o próprio Senhor Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é o quê? É dar do que receber. Qual você prefere? Dar ou receber? Você precisar que os outros lhe dê. Ou você tem para dar? É melhor que é para dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas é doando que recebe. Recebe. É dando que se recebe. É igual, não vem no caso, mas ele pensou, olha, tudo quanto é velório que tem eu vou, senão no meu não vai ninguém. Mas não, se for assim, nós está feito. Né? É fazendo o que você recebe. E é igual a lei, né, da nossa contribuição. É dando que se recebe. Mas não é dando, irmãos. Assim como as pessoas falam, eu vou... pode pôr na obra de Deus. Você vai ver, você vai dar 500. Se amanhã Deus não te der 1000, você pode me chamar de falso profeta. Vamos esperar amanhã, não. Falso profeta, tá. Por quê? Porque Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. Eu dou 500 amanhã e me dá 1000. Eu falei quarta-feira passada. O que ele fala em Eclesiastes capítulo 11? Lança o quê? Teu pão sobre as águas. Não esquenta a cabeça, não.
Lá na frente ele vai vir a recompensa daquele pão que você lançou. Daquela semente que você lançou, ela vai nascer. E engraçado, porque tudo tem um propósito. Talvez tem coisa que você fez lá atrás, e beneficiou alguém lá atrás. E vai chegar um dia que você vai precisar. E Deus vai lá, ele tem uma semente. E Deus abre a porta. Ele tem uma semente que ele plantou faz 10 anos. Porque Deus não esquece. Deus não esquece. Tem semente, tem alguém que você beneficiou lá atrás. E Deus está escrito lá no livro de Deus. Deus está assim, lá na frente, ele vai precisar. Uma vez aconteceu algo. Eu estava pastoreando numa cidade, meu carro estragou, irmãos. Aí os irmãos falaram, pastor, pode levar lá para arrumar, nós vamos ajudar. Aí teve um irmão lá que falou, pastor, eu vou ajudar com X. Amém. Tal, levou o carro, arrumou, tal. E o irmão esqueceu. Passou aproximadamente 4 anos. Eu estava numa outra cidade, numa aperto, só Deus sabia, com o problema do carro também. O telefone tocou, era tarde da noite. Aí ele, pastor, é o pastor Eli? Aqui é fulano de tal. Ô pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu lembro uma vez que o pastor deu problema aqui na cidade, tal. Sim, eu fiz um voto para Deus naquele dia que se Deus me abençoasse, eu ia te abençoar. Só que eu esqueci, Deus abençoou. E eu esqueci. Isso aí tem muito nessa canoa. Tem muito nessa canoa. Se Deus me abençoar, eu vou abençoar a igreja, Deus abençoa, ele vaza. Não abençoa ninguém. Aí, eu falei, sim, então, pastor, o senhor podia, naquela época não tinha Pix, não tinha nada, era para conta. O senhor podia passar o número da conta, senhor? Eu vou depositar lá. Irmão, eu acabei de desligar o telefone, pouco, já tinha caído lá já. Então era coisa que era lá atrás. Era lá atrás. Porque graças a Deus, irmão, estando nas condições da gente, a gente vê que os irmãos vê o esforço que tem, que só se não tiver no nosso alcance, não tiver jeito, não tem jeito. Mas nós não temos dificuldade para fazer o uso do que nós temos para a obra de Deus. Nós não temos dificuldade. Pode ser qualquer hora. Então é semente que você vai plantando. Tem vezes que, uma vez eu tinha acabado, irmão, um golzinho branco, 84, 4 macho, 1.8. Tinha acabado de lavar ele, estava branquinho. Chegou um irmão, pastor, o meu carro quebrou ali, eu tenho que ir para a roça hoje, vamos matar uma lama. Mas o senhor acabou de lavar o carro. Eu falei, não, água tem mais. Vamos embora. Não, mas vai usar o carro do senhor. Eu falei, não. Vamos embora. E levei, irmão. Levei. Voltei. E não reclamei, não. E não reclamei. Quantas pessoas... Olha também, direto, irmão. Já levei Ribeirão Preto. Lá na clínica. Meu filho, só se eu não tiver condições mesmo. Só se eu tiver doente, não tiver condição. Mas se tiver condição, não tem hora. Por quê, irmão? É semente que você vai plantando aqui, ó. Vai plantando aqui. Lá na frente, você vai colher. Então, o que nós estamos plantando? Uma vez, um rapaz, era doidinho para ser pastor. Eu fui pastor dele. E eu passava um bocadinho de raiva com ele. Raiva santa. Se tem, né? Passava raiva. Olha, irmão, eu não gostava de contribuir com a obra de Deus. Não gostava de ir na escola dominical. Ele pregava até bem. Aí o pastor viu ele pregar e gostou. Mas eu vou levar ele para a obra. Falei, não, lá ele vai aprender. Aí foi para a obra. Chegou lá, irmãos. Aí ele me ligava. Pastor, o povo não quer ir na escola dominical. E o povo não quer contribuir com a obra. Eu falei, mas não vai mesmo não. Quem falou pra você que vai? Você lembra quando você estava até 10 horas, meio-dia, dormindo no dia de domingo? Chamava você para a escola dominical, você vazava. E quando era para você contribuir com a obra de Deus, você trabalhava e era para devolver na casa do Senhor, você não devolvia. Você está colhendo o que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Então nós não podemos ter medo de plantar, irmão. Plantar coisa boa. Coisa boa. Não podemos. Vamos mais. Devemos devolver, entregar com ações de graça. 1 Tessalonicenses 5,18. Todo mundo sabe de cor isso aqui. 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, o quê? Dá graça. É fácil dar graça em tudo? Sim ou não? Não é fácil, mas tem que dar. Aqui, ó. Tem pessoa que não dá graça em tudo. Vamos supor. Hoje é dia de você receber, você fala, hoje eu vou levar o dia na casa do Senhor. Aí a pessoa pega assim, nossa, miséria desse mês não deu para nada. Aí eu te pergunto, o que sobrou, o que está para ele, vai render alguma coisa? Nem que deu na casa do Senhor, porque chamou o suor dele de quê? De miséria. Então, o que eu devo fazer, pastor? Senhor, está aqui, ó. 30 dias trabalhado. Estou trazendo na casa do Senhor o que é do Senhor. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu força, o Senhor me deu graça, e eu estou sendo fiel com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, eu te amo. Então pega na casa do Senhor. Agora não. É isso. Nossa, tem que levar tudo na igreja. Nossa, Pai do céu. Ainda tem aqueles que ainda fazem encher a barriga de pastor. Fala desse jeito ainda. Fala dessa forma. Às vezes o pastor compra um carro
Ou o irmão compra um carro. Olha lá, ó. É o dízimo. Mas não pede a gente. Fala, pastor, como é que você comprou esse carro? Eu comprei e ganhei um balãozinho. Vem com 60 meses. Para pagar. Você quer pagar umas 20 para mim? Não é assim? Às vezes, se você põe um terno chique, acho que é o dinheiro da vovó. Ué. Infelizmente, irmão, tem gente assim, ué. Não estou nem eu. O que cabe a mim, o que cabe a quem está vivendo do altar, ele compra o que ele quiser. Porque ele não está tirando da igreja, não está roubando da igreja, não está, é o que cabe a ele. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa tem bom, meu menino já sofreu muito, meus meninos já sofreram muita retaliação. Seu pai é pastor, aí, mãe. Vocês é bem de vida, né? Ele já sofreu por causa disso. Às vezes você passa no carro lá, os bobão estão lá trabalhando no coisa lá, e o pastor andando. Você está fazendo visita, você está visitando, está levando um socorrendo o outro. Pode ficar aqui, minha esposa. Que dia que nós tiramos? Tá aqui, ó, nós estamos trabalhando aqui para a obra, no caso nós estamos integrais, aqui em casa está eu e o Robert. Os irmãos podem ver. Que dia que nós, irmãos, eu vou ficar 15 dias fora. E já vai fazer 16 anos que eu estou em casa. Eu vou ficar 15 dias fora. Eu podia ficar, eu posso ficar. Mas eu nunca saí, tá ali. Minha esposa, de vez em quando, vamos um pouco. E vai ter uma hora que não vai ter jeito, porque é igual panela de pressão. Você tem que sair um pouco e descarregar lá para bem longe para voltar. Você entendeu? Mas, aí se você sair, as pessoas, só que nós não damos crédito para isso, não, irmãos. Não damos crédito para isso, não. Eu já disse aqui, o que cabe para ele, o que cabe para nós, é nosso. Está lá, pode olhar a receita, pode olhar tudo, né? Está lá. Então, entrega o dia na casa do Senhor com gratidão. Graças a Deus, sou mais um mês vencido. Né? Mais um mês, aleluia! Foi lá, recebeu. Glória a Deus. Vamos mais. Formas erradas. Nós falamos de formas de entregar na casa do Senhor, agora forma errada, que as pessoas entregam. Entregar o dízimo com constrangimento. É o dízimo entregue acompanhado de um suspiro. É suspiro que é gostado. É aquele que entrega. Aqui, ó. Passou a salva. Foi embora. Lá na mente dele. Deus não pensou. Deus nem recebe. Deus não recebe. Quer prova bíblica? Deus recebeu a oferta de Caim? Não. Deus recebeu a oferta de Abel? Recebeu. Porque antes de Deus olhar para a oferta, ele olha para quem? O ofertante. O ofertante é mais importante do que a oferta para Deus. Que jeito você está ofertando? Que jeito você está contribuindo? Ixi, olha, está entregando, está assim, ó. Nossa, eu tinha coisa para pagar, aquilo para pagar, mas estamos aqui. É? Não. É assim, é que se puder tirar de volta, eu tirava. E não pode ser assim, irmãos. É gratidão, está aqui, Senhor, graças a Deus. Né? Entregar o dízimo com constrangimento é o dízimo entregue acompanhado de um suspiro ou de um gemido. Ou por que não dizer acompanhado de um protesto? Um gemido, um suspiro. Ai, 3 dias que eu sofri trabalhando lá, foi embora. 3 dias. Vamos mais. Entregar o dízimo meramente como um dever. Entregar o dízimo na casa do Senhor deve ser entendido e considerado como um grande privilégio, irmãos. E não meramente um dever ou obrigação. É um privilégio. Você sabe por que é privilégio? Eu falei numa quarta-feira passada aqui, mas eu posso falar que está dentro do texto, está dentro do contexto que nós estamos falando. Olha, não é um dever, é um privilégio. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu ganhava antes de vir à casa de Deus, ia para o vício. Quantos aqui gastavam 100, 200, 1.000, 1.500, só no vício? Para você ter uma ideia, eu ganhava 3 salários no serviço que eu trabalhava antes de conhecer Jesus. E o dinheiro não dava para o vício. O diabo levava tudo. O diabo não, minha carne. O diabo cutucava, acabava tudo. Aí você vem para casa de Deus, Deus te abençoa, você não vai gastar com bebida, você não vai gastar com cigarro, você não vai gastar mais com droga, não vai gastar mais com cerveja, não vai gastar mais com rolo, com bagunça. Aí sobra tudinho. Aí quanto você dava lá fora? Quanto você gastava lá fora? 100%. E quanto você vai entregar a Deus? Quanto sobra? Os 90 você não tem cachaça para pagar, você não tem cigarro para pagar. Deus é tão bom que vai lá e fecha a porta da farmácia. Nem perto da farmácia, você passa lá para pegar um perfume. Agora nem perfume ainda está pegando, porque está cheio de dentro. Né? Nem mais isso. Aí você vai. Então, irmãos, é um privilégio, porque antes, chegava em casa, a mãe e o pai, pensando que a gente ia trazer alguma coisa, chegava lá, mãe, tem 15 aí. Você ainda ia pedir emprestado ainda. Aí o pai falava, tem, mas você sabe que dinheiro para filho? Eles falam, me empresta 15 aí. Nunca mais você vê. Esquece.
Você entendeu, irmãos? Então, vamos aqui, já vou encerrar. O microfone já falou, chega. Entregar o dízimo visando autopromoção ou ostentação. A pessoa entregando o dízimo visando a autopromoção e ostentação. Ou seja, tem gente que entrega para auto se promover. Ele não tem chamado para nada. A chamada dele é para ser um crente. Para ser um servo de Deus e abençoar a obra. Mas ele quer ser alguém. Aí ele. Oi, pastor, aqui, ó. Viu? Aleluia. Vai ter alguma consagração? Só na época da consagração que eles traz. Você consagrou eles, já era. Então tem que se consagrar. Ele tem chamada, mas não valoriza. É dessa forma. Às vezes você olha assim, tem 200 pessoas aqui na igreja, deve entrar um caminhão. Se entrar, mas já estava lá no nosso tempo. Você entendeu, irmãos? Tem gente que faz cálculo. Tal. Teve uma vez que ele até sumiu. Faz tempo que eu não vejo. Ele chegou, ele contou quantos irmãos tinha na igreja. Quase 200 num culto. Eu falei, mas aqui se cada um der R$2 por 8 no culto de oferta, dá 400 com ele. Aí eu não quis dar mais oferta, não. Aí foi dar satisfação. Falei, meu filho, se entrasse isso aí, eu não passava aperto. Eu não passava aperto. Tinha vez que o diácono custava chegar com a coisa lá, cheia de moeda. Ia contar 50, 60, com 200 pessoas. Você entendeu, irmãos? Aí agora, a gente está dando um estudo sobre o dízimo, porque está falando sobre isso, só fala, mas não é, eu tenho que ensinar, ué. Depois, a pessoa não é abençoada, a pessoa não prospera e nada, faz o que acha que é. E não é assim. Entregar o dízimo visando a autopromoção ou ostentação. Foram de dizimar, foi a maneira dos fariseus de dizimar. Entregava o dízimo por mera ostentação, exaltação, visando simplesmente a autopromoção ou destaque. Você lembra quando desceu o publicano e o fariseu? Eles estavam fazendo o quê? Orando. O fariseu orava, gritava, que jeito? Ó, Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Não precisa falar isso. Eu dou o dízimo de tudo, eu não vou dar esse miserável aqui do meu lado, não. Coitado, o outro nem conseguia olhar para cima. Falei, eu sou miserável mesmo, nem vou olhar para cima. Eu dou o dízimo de tudo. Aí Jesus falou, maldito comigo, hortelã, mas esquece o principal. Eles faziam isso para se promover. Você pensa que não tem isso, irmãos? Você pensa que não tem? Tem. Já teve pessoa que deu uma contribuição para a igreja e depois ficou jogando na cara da igreja. Então não dá. Se for para dar, para ficar, então arranca isso aí e leva embora. Arranca esse fogo, arranca essa coisa aí e leva embora. É seu, ué. Você entendeu? É para alto, não adianta, irmão. E Deus conhece, irmão. Deus conhece os corações, amém? Deus conhece quem traz com alegria e quem traz com pesar. E quem fica futucando para o outro não contribuir. Deus sabe de tudo. É bobo, rapaz. Pega seu dinheirinho, vai lá com um lanche, com a pizza, da idade de igreja, não. Tá. Desse jeito. Mas nós temos um compromisso com Deus, irmãos. Meu compromisso não é... Nosso primeiro compromisso, às vezes tem gente que fala, eu não tenho compromisso com o homem. Eu não tenho compromisso com nós temos sim. Mas o primeiro compromisso nosso é com Deus. Depois eu tenho compromisso com o ministério, com a igreja. Eu tenho compromisso com as autoridades lá fora, ou não? Ou o crente não tem compromisso com as autoridades? Tem compromisso que Deus manda fazer o quê? Xingar a autoridade? Manda orar pelas autoridades. Manda orar. Mas ele é ruim, ele é um governante ruim. Mas olha para ele assim mesmo. Ô Deus, salva ele. Mas se Deus salvar ele, eu não falo para o senhor para ele, não. Vai ter que falar. Deus salva, irmãos. Deus salva as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. O dízimo não deve ser entregue visando granjear status ou admiração dos membros da comunidade da igreja, nem tampouco visando ostentação ou exibição de riqueza. Entregar o dízimo motivado apenas por interesse financeiro. É aqueles que, eu vou coisar porque eu quero, Deus vai me dar uma fazenda. Deus vai me dar uma fazenda. Lá em 1 Timóteo 6:10, aqueles que dão, que devolvem o seu dízimo com interesse financeiro, olha o que acontece, irmão, 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Salomão, ele falou assim, Deus, não me dê pobreza e nem riqueza, mas me dá a porção costumeira, o que eu preciso no dia a dia. O Senhor me dando, isso está legal, está bênção. Não me dá pobreza para que, empobrecendo eu, venha reclamar de ti. E não me dê riqueza para que eu, tendo riqueza, me afaste de ti. Porque, irmão, todos nós aqui estamos preparados para ser rico? Sim ou não? Não. Se você estiver sonhando, pergunta a Deus primeiro. Fala, Deus, o Senhor quer essa promessa para mim? Aí Deus fala assim, não. Então o que eu vou fazer na igreja? Você está na igreja para ficar rico? Eu estou na igreja para ser salvo. Eu estou na igreja para ser salvo. Eu estou na igreja porque eu sou salvo. Não é nem para ser salvo, eu já estou salvo, no nome de Jesus. Então tem tudo isso. A pessoa quer enriquecer, né? E Deus, irmãos, você vê quantas pessoas que Deus já prosperou que não está na igreja mais? Não consegue, irmãos. A pessoa fica tão... Ela enriquece tanto que ela não tem coragem de abençoar.
a casa sabe o que vai fazer falta. E foi Deus que deu. Você pensa bem aqui, quantas pessoas já falou assim, se Deus fizer para mim, eu vou fazer isso para a obra, para a igreja. Será que faz mesmo? Eu sou bem tomé. Porque depois que, irmão, todo final de semana, passa final de semana, como é que não acha aqui, ué? Graças a Deus, pastor, tá brincando no culto, não, estou indo para rachada. É pecado, irmãos? Não, não é pecado, eu posso ir. Mas, tem a hora, não tem? Tudo tem a hora, sim ou não? Quem que come lanche aqui, 7 horas da manhã? Traz um X-Bacon para mim, quem pede X-Bacon, 7 horas da manhã, um carrinho de lanche. No lanche, quem pede? E aí, 7 horas da manhã, liga lá, Samar, manda sorvete aqui para nós aqui, 7 horas da manhã. Tudo não tem a hora? Que hora é a hora de chupar sorvete? Geralmente é depois que hora? Depois do almoço. O lanche, vai comer lanche de manhã, 11 horas da manhã. Traz um lanche aqui para mim, às vezes tem que ter como. Mas, geralmente um lanche